movimento Lula na Veia. Estou feliz com a data de hoje, com a inauguração, com o lançamento da TV Lula na Veia, depois do exitoso projeto Rádio Lula na Veia. Estou aqui para cumprimentar toda a equipe por essa luta no resgate do eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o resgate político, o resgate moral, o resgate, enfim, da figura humana, do ex-presidente, eterno presidente Lula, através desse movimento Lula na Veia. Bom, eu estou aqui a convite dos organizadores do movimento para responder algumas perguntas e vou começar pelas perguntas que me foram enviadas. A nossa companheira Débora Almeida, de São Paulo, capital, ela pergunta: sabemos que o principal papel do STF é o de ser guardião da Constituição. Sabemos também que a farsa-jato não teria acontecido se o judiciário não tivesse feito de contas que não havia as arbitrariedades deste caso. O que se pode fazer com os ministros do STF em termos de responsabilidade penal, já que falharam ao proteger a Constituição? Querida companheira, Débora, a punição para o Supremo Tribunal Federal ela já está acontecendo, com a desmoralização internacional da Corte Suprema Brasileira, certo? Ela está, desde que impediram Lula de ser candidato, desde que se omitiu com relação às condutas da Farsa-Jato, dos organizadores da Farsa-Jato, que o Supremo Tribunal Federal, como eles são uns pavões, eles hoje eles não conseguem mais olhar para os pés, porque a ruptura constitucional aconteceu de forma flagrante e o Supremo foi omisso. Do ponto de vista, já que a gente viveu uma ruptura constitucional, eu não acredito em nenhuma possibilidade, exceto no caso de redemocratização do país e de que as instituições voltem a funcionar, eu acredito em alguma punição. No caso disso, eu não acredito em punição nenhuma. Agora, a punição moral ela já existe. Eles estão internacionalmente desmoralizados. A outra pergunta diz o seguinte, que é a Conceição Freire de Brasília. Ela pergunta se eu estou confiante com relação ao pleito eleitoral de 2022. Olha, pela atualização, pela avaliação do momento atual, sim. Tá? A possibilidade de Lula ser eleito realmente é muito grande. Tá? Mas como a política é muito dinâmica, muita coisa pode acontecer. Então, pode ser que as coisas, a gente não sabe, algum tropeço no caminho. Por exemplo, quem sabe os organizadores da facada, não resolvam, por exemplo, operar o Bolsonaro às vésperas das eleições. A gente nunca sabe o que pode acontecer. O momento diz que sim. Estou confiando em relação ao momento. Mas também com o desconfiômetro ligado, porque nós estamos vivendo sob o império da mentira. A pergunta do de Ribeiro, de São Paulo. Ele quer saber, na sua opinião, qual seria a alternativa para um governo Lula não ser prejudicado por essa máquina digital patrocinada pela extrema-direita, que vai continuar lutando para descaracterizar o que de positivo Lula vier implementar. Bom, eu digo o seguinte: sem o restabelecimento da democracia, sem que as instituições voltem a efetivamente funcionar, eu não acredito que a gente tenha condição de enfrentar. Mas, vamos dizer assim, quem sabe um projeto para criminalização da mentira, projeto de lei, que a mentira possa ser criminalizada e com punições severas. Nesse caso, a gente pode trabalhar com uma possibilidade de enfrentamento objetivo, tá? Porque no momento atual, em que a mentira está sendo tolerada por todas as instituições, eu não vejo muita perspectiva.
O nosso colega, companheiro branco da escola de Lusiânia, de Goiânia, ele pergunta: algum governo investiu mais do que o PT no aparelhamento da Polícia Federal? Não. Nenhum governo investiu tanto na Polícia Federal. E o projeto Lula não foi um projeto que prestigiou só a Polícia Federal, prestigiou todas as instituições, certo? E foi um projeto vitorioso, apesar dos erros, foi um projeto vitorioso, e muito vitorioso, e o problema é que o pobre entrou na fila do açougue, no aeroporto, passou a entrar na universidade e se incomodou. O problema está exatamente aí. Fora disso aí, foi um projeto vitorioso, que merecia ser aperfeiçoado e que, infelizmente, a elite do atraso não permitiu. A Cris Vargas, de Montenegro, no Rio Grande do Sul, ela pergunta: atualmente naturalizou-se a expressão como bancada da bala, bancada do agro, bancada da Bíblia, quando, na realidade, representação popular teríamos somente com um acesso democrático à informação, formação política. Em quais pontos chaves na legislação eleitoral deveríamos trabalhar? Bom, Cris, eu diria para você o seguinte: a sua pergunta já tem a resposta, né? Sem formação política e formação sem educação, a gente não vai avançar, né? Esse é um ponto muito importante. Depois disso, a gente precisaria de um sério debate sobre financiamento de campanha, né? E discutir formas para ampliar a participação popular dentro, a representação popular dentro do Congresso. Tá? A gente sabe, como você disse, bancada disso, bancada da bala, bancada dos ricos. Tá? Então, se, por exemplo, não existir a bancada dos pobres, tá? Então esse desequilíbrio vai sobreviver. Tá? Porque lá o Congresso é formado basicamente pela classe dominante. Então, né? Então, se a gente não estudar uma forma de mexer nisso, a gente vai continuar chovendo no molhado. Outra pergunta vem aqui do Rui Leitão, de João Pessoa, na Paraíba. Né? Ele pergunta: mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato, de Curitiba, mostram indícios de que delegados da PF forjaram depoimentos para atender às necessidades dos procuradores naquela trambicagem que todo mundo já conhece, que foi anulada pelo... Bom, eu diria para você o seguinte: por conta dos maus policiais, a Polícia Federal entrou definitivamente na história dos golpes, na história das ditaduras, nas histórias dos rompimentos democráticos. Né? Então, infelizmente, a gente tem que... eles escreveram negativamente a história da Polícia Federal, certo? Tem as exceções, né? Mas, majoritariamente, a Polícia Federal apoiou essa coisa, o desmando que está no poder. Vivo na torcida para que caia a ficha, mas parece que está difícil. Tá? Pergunta do Chico Lobo, de São Paulo: qual o risco nas intenções de voto na candidatura Lula se Bolsonaro for impedido de se candidatar por qualquer motivo? Chico, eu não acredito nessa possibilidade. Tá? Do Bolsonaro, essa coisa, ser afastada. Né? O golpe aconteceu em 2016 e ainda não acabou. Tem muita gente que fala em golpe, que vai dar golpe. Não, o golpe aconteceu. O que aconteceu em 2018 foi a higienização do golpe através de uma eleição fraudada, não pelos motivos que o genocida diz. Mas o golpe aconteceu quando se impediu, na trapaça, que o candidato que iria ganhar fosse eleito. Então, ela foi uma fraude, a eleição foi fraudulenta, não necessariamente na contagem de votos. Já foi fraudulenta no processo em si, quando o candidato que ia ganhar foi preso, foi tirado da competição. Então, eu não acredito. Né? O candidato que está aí, ele representa o lado vergonhoso das Forças Armadas, que se botaram o nariz de fora 2 vezes na história para derrubar projetos populares, entendeu? Essas Forças Armadas altamente comprometida com os interesses das elites, com todos os vícios que as nossas elites têm. Então, é preciso que as Forças Armadas, que os homens honestos, corretos das Forças Armadas, ponham seu nariz de fora,
para defender o povo, né? Que, aliás, do ponto de vista das Forças Armadas, a gente vive um processo muito interessante, porque o poder militar, ele deriva do poder civil, certo? Não é o poder civil que deriva do militar, mas eles se comportam, usam o poder das armas para impor suas vontades, né? Então, isso é uma anomalia, né, conceitual, anomalia do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, porque a sociedade civil se organiza e cria o seu exército para se proteger. Não é o exército que nasce e que cria uma população para eles mandarem. Então há uma inversão nesse aspecto, né, das Forças Armadas, e muito mal representados pelo, né, o último, até então, o último governo que eles tinham escolhido, o civil que eles tinham escolhido, foi o Paulo Maluf, que não é nenhuma referência abonadora, né? E depois do Maluf, eles apoiaram essa coisa que está aí, né? E que não vem dando exemplo de nenhuma de honestidade, né? Com o apoio de segmentos militares, inclusive muitos dos quais citados na CPI do genocídio, né? Apontados como corruptos, apontados como vamos dizer assim, entabulando projetos que desembocariam em lesa-pátria, em roubar o povo. Muitos, está tudo sob investigação, está tudo pendente e tal, mas assim, as referências não são das melhores. Então, o pior lado das Forças Armadas estão presentes, né? Vamos dizer assim, com seus nomes na CPI, né? Nas denúncias da CPI do genocídio, né? No genocídio do roubo das vacinas, né? Então, não tem dado bom exemplo. Então, é preciso que a gente né, uma revisão geral. Quer dizer, mas tudo isso vem acontecendo porque, na minha visão, né, faz parte do golpe de 2016. O golpe de 2016 não acabou, ele foi higienizado em 2018, certo? E quando o Lula estava preso, sempre que havia uma grande mobilização para se deslocar para ir visitar o Lula, então o Supremo colocava alguma coisa em julgamento e aí os militares falavam, se ameaçava com indiretinhas para o não julgamento, e aí o seguinte, aí o movimento, as caravanas se desarticulavam, quando chegava no dia do julgamento, eles adiavam, né? Então, assim, foi tudo manipulado, tudo modulado. Então, eu acredito que a gente está vivendo um outro momento de modulação, nesse exercício de oposição consentida, mas o golpe não acabou. Tá? 64 não chegou dizendo, olha, isso é um golpe. Eles também não chegaram dizendo isso é um golpe, pelo contrário, o tempo todo a briga deles, né, foi da aparência constitucional, foi da aparência legal, tal, entendeu? Mas isso lá para as negras dele, isso aí não convence ninguém. Bom, essa é a minha visão da conjuntura atual, entendeu? Eu torço pelo retorno do Brasil à democracia, vamos dizer assim, a plenitude democrática, que as instituições voltem a funcionar de forma honesta, de forma objetiva, zelando pelos interesses da sociedade, né? Que as Forças Armadas cumpram o seu papel de zelar, assumam o seu papel verdadeiramente nacionalista na defesa do povo, que o Supremo defenda a Constituição, né? E que o Ministério Público cumpra o seu papel de fiscal da lei, não se omitindo como vem de forma flagrante. Então, isso é uma luta a ser enfrentada e a TV Lula na Veia, a Rádio Lula na Veia, tem uma sua contribuição a dar. Parabéns a vocês, estou orgulhoso do sucesso de vocês e muito obrigado pelo convite, por pedir esse pitaqueiro informal dos assuntos políticos, tá bom? Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado.